Agora presta atenção nessa notícia porque tem orientação importante. Novos usuários de planos de saúde poderão ter os contratos cancelados pelas operadoras quando atrasarem 2 mensalidades seguidas ou não. A decisão é da Agência Nacional de Saúde e vale para os contratos assinados a partir do dia 1º deste mês. Para os contratos feitos até novembro do ano passado, basta uma única fatura vencida há mais de 60 dias para que o plano possa ser suspenso. As novas regras se aplicam aos beneficiários de planos de saúde individuais, familiares e também para os planos coletivos, empresariais e de autogestão. E para falar como fica o direito do consumidor, e até porque o paciente pode estar fazendo algum tipo de tratamento, por exemplo, a gente faz conexão com o professor da FGV Direito Rio, Gustavo Cló. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Sempre, né? Um assunto sensível. Muitas vezes quando você, aliás, em todo caso, né, quando você precisa de um plano de saúde é porque tem algo acontecendo ali com a sua saúde. Agora, eu acho que vale a pena a gente começar a nossa conversa destacando como esse cancelamento pode acontecer. Ou seja, o usuário tem que ser notificado? Kelly, boa tarde a todos que nos assistem. O usuário tem que ser notificado. Essa regra da notificação, ela já valia antes, tá? O que vai mudar agora é que eu não vou mais poder notificar por edital, tá? Notificar na internet, eu vou ter que realmente acessar o usuário do plano de saúde de alguma maneira. Acontece que essa mudança é boa, mas ela, como você mesmo já disse, só vai pegar as pessoas que fizerem contratos novos a partir de 1º de dezembro, né? Então, pessoas que têm contratos em vigor, que é a grande maioria da população que é usuária dos planos de saúde, né, não são contratos novos, ainda vai poder continuar sendo notificada pela internet. É claro que em alguns casos, quando é evidentemente fácil achar o consumidor tem um e-mail cadastrado, um telefone cadastrado, né, e essa tentativa, se mostrar que ela jamais ocorreu, a gente vai poder litigar, brigar em torno disso na justiça, mas continua existindo esse problema. Agora, nos contratos novos, a notificação vai ser obrigatória, pelo menos por algum meio fácil de se comunicar ao consumidor: WhatsApp, carta, e-mail ou ligação gravada. Agora, professor, eu acho interessante também a gente frisar essa questão do prazo de 60 dias, né? Ah, sim, com certeza. O que vai acontecer? Hoje, contrato antigo, se você atrasar uma mensalidade por até 60 dias, né, não pagar essa mensalidade por até 60 dias, seu contrato é cancelado. Agora, vai ser necessário que você não pague 2 mensalidades por até 60 dias, né? Ter mais de uma em atraso e esse atraso totalizar mais de 60 dias. Também seria importante dizer uma questão, né? Trazer uma questão que me parece que tem a ver com a tua fala inicial, que tem essa relação com a questão dos tratamentos em curso, né? Acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? Se o consumidor tem um tratamento que já começou, é possível dar continuidade a esse tratamento, talvez apenas com a decisão judicial, mas é possível sim dar continuidade a esse tratamento. Eu posso interromper um tratamento no meio e matar o consumidor, né? É uma coisa muito grave, né? Exato. E em quais casos, né, o que o paciente tem que fazer para se resguardar? Porque a gente fala que conhece o plano quando justamente precisa dele, né? Infelizmente, uma parcela grande da população está em contratos coletivos. E os contratos coletivos, eles têm uma série de limitações, né? Os contratos coletivos são mais fáceis de serem cancelados. Os contratos coletivos, eles têm um reajuste maior do que aquele reajuste de teto que a Anvisa coloca. E, infelizmente, a proteção é menor. E os contratos individuais trazem mais proteção, mas eles têm mensalidade mais cara, comparados com os coletivos. Em várias faixas de preço, eles não são oferecidos. Né? Então, quer dizer, o usuário do plano de saúde hoje, ele tá escolhendo qual o problema que ele vai ter. No final das contas, um produto efetivamente bom para o consumidor não tem muito à disposição. Ele escolhe o problema que ele vai ter. Ele vai pagar mais caro para ter um plano individual ou ele vai estar menos protegido para ter um plano coletivo.
Eu acho que o setor todo precisa arrumar para um novo marco regulatório. A gente precisa repensar a questão do produto que a gente está oferecendo para a população, que é o produto mais seguro. Agora, professor, a gente chegou nesse cenário, eu acho que não é hoje, né? Não é um cenário que recente. O setor, vamos falar um pouquinho do outro lado agora também. Os planos de saúde têm enfrentado dificuldades com, por exemplo, a inadimplência alta, né? Ele não apenas, eu acho que tem coisas que impactam o plano de saúde que não são tão óbvias. O dólar caro, por exemplo, é um impacto enorme no setor de saúde, porque é um setor extremamente dolarizado. Então, o plano de saúde que recebe em real, ele faz frente a uma série de custos que são em dólar, né? Porque o equipamento médico é todo em dólar, as máquinas que os hospitais compram são em dólar, os serviços que são contratados têm um impacto do dólar. Então, isso obviamente impacta também o plano de saúde, além da inadimplência e além de um aumento de custo que é estético na atividade médica. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, o médico, a médica, eles não pediam tantos exames, não pediam exames tão sofisticados. E os anos vão se passando e a quantidade de exames vai aumentando e os exames vão ficando mais sofisticados, eles vão ficando mais caros. A qualidade da medicina, que tem uma relação com tecnologia, que a tecnologia tem a relação com dólar, tudo isso impacta no custo do plano de saúde, ele não vai ficar mais barato. Agora, a gente precisa pensar numa solução que seja macro, né? Que não seja pontual. A gente está o tempo todo apagando incêndio nesse setor, né? A gente precisa pensar num novo modelo de financiamento do plano privado que torne a mensalidade pagável e que torne a atividade do plano de saúde uma atividade viável. Até porque o plano de saúde, quem tem a possibilidade, né, de ter um plano, obviamente é um suporte muito importante para o SUS, senão o SUS estaria ainda mais sobrecarregado, né? Vale dizer que eu sempre enalteço aqui, o Brasil tem um SUS, afinal de contas muitos países não têm um sistema público de saúde, mas ainda assim é um suporte fundamental, né? Ter essa rede privada também, senão o SUS estaria aí com filas ainda maiores, com mais complicações de atendimento, né? O sistema de atendimento no Brasil ele é multifacetado, né? Você tem rede privada que atende SUS, você tem usuário de plano de saúde que é atendido pelo SUS e o plano de saúde tem que pagar o SUS. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, mas é verdade que se eu desligar um pedaço da rede da parede, se eu disputar um pedaço da rede, é uma quantidade enorme de leitos hospitalares, de máquinas, de locais de atendimento seriam desmovidos e seria inviável, né? Então a gente precisa preservar esse estoque de atendimento de saúde que a gente tem. Essa colocação é perfeita. A gente precisa, entre aspas, salvar a rede privada, né? A gente não pode deixar ela quebrar. Então, a gente precisa repensar esse modelo. O tempo todo, a gente vê a ANS fazendo essas intervenções pontuais, mas eu penso que isso não vai resolver. A gente realmente precisa de uma solução mais ampla. Pois é, isso demanda tempo, prazo. Agora, voltando aqui para a gente, para o paciente, só para a gente fechar aqui, professor, eu acho muito importante quando o paciente, a pessoa vai assinar um contrato, realmente ler. Porque a gente tem muitas vezes o hábito de falar, opa, custa X, acho que cabe no meu orçamento. Já assina, não lê o que está comprando efetivamente e depois se surpreende no momento de necessidade. Então, acho que a gente precisa mudar essa cultura também e realmente ler todas as cláusulas para não ter surpresa no futuro. Sem sombra de dúvida, Kelly, principalmente no plano coletivo. Boa parte, como a gente falou, dos usuários está em plano coletivo, ou coletivo empresarial, porque trabalha numa empresa que já tem plano, ou coletivo por adesão, faz parte de uma associação, de um grupo. No coletivo, o texto do contrato é extremamente importante. No plano coletivo, aquela alegação, é direito do consumidor, tem que ser uma interpretação mais favorável, os tribunais não vão nessa linha. Plano coletivo. No plano coletivo, o contratante não é você. O contratante é a associação da qual você faz parte, a empresa para a qual você trabalha. E aí, a proteção é infinitamente menor. Então, é muito importante entender quais são os direitos que se tem no plano coletivo. O plano individual, ele tem um grupo de direitos básicos mais rígido. E aí, o consumidor fica menos exposto. Mesmo assim, é importante ler.
Bom, seguimos sempre atentos e vamos ler os contratos, hein? Nada de assinar ali só pensando no valor da parcela. Professor, muito obrigada, viu, pelas dicas, pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, até a próxima.